Opa, boa noite mais uma vez. Vamos para a nossa segunda live do dia, onde eu vou bater um papo, segunda live da noite, né, melhor dizendo, onde eu vou bater um papo com o Dr. Paulo Sobral. Vamos chegando. Vamos chegando, vamos chegando, vamos chegando. Sejam bem-vindos. Oi, Grace. Opa, Dr. Paulo já está aqui. Já vamos colocar aqui. Convite enviado. Vamos nessa. Opa! Olá, Henrique, tudo bom? Hoje vai dar certo, né? Hoje vai dar certo. Hoje eu tive que pedir ajuda a um grande amigo aqui que pedala comigo, que corre. E eu falei, cara, eu tô numa live com o Henrique Altran e não pode acontecer o que aconteceu. Eu quero pedir desculpa, mas houve um bug, um, um, um problema naquele dia em todo o condomínio que Uhum. realmente ficou muito ruim a internet. Ah, sem problema, sem problema. O importante é que nós estamos aqui hoje. Estamos aqui hoje, é sempre um prazer estar com você. Eu tenho acompanhado você e cada vez mais cada vez mais admirado com como você é um leitor voraz. Eu também gosto muito de ler, mas fico admirado com tanta coisa boa que você passa para a galera e que eles aproveitem. Legal, legal. Obrigado, obrigado. Obrigado por ter aceitado o convite, Paulo. Para mim é maravilhoso estar podendo bater um papo com você, né? Descobrimos hoje que gostamos de Opala. Na verdade, eu gosto de carro, né? Apesar de eu não ser um fã incondicional, eu gosto de carro. Mas vamos falar sobre esse negócio de Opala. Antes, se apresenta aí pro pessoal, fala um pouquinho sobre você. Quem Bom, é Paulo Sobral? bom, eu sou ortopedista, né? Especializado em cirurgia da mão, em medicina esportiva, né? E no curso de medicina esportiva eu gostei muito da parte de nutrição esportiva. E aí Uhum. comecei a me aprofundar um pouco mais. Mas eu O que te gostava, levou a fazer medicina, Paulo? cara, eu gostava de mexer nas coisas. Às vezes tinha uma lagartixa lá morta, eu pegava dois gravetinhos, ficava mexendo, abrindo para ver alguma coisa. Eu sempre tive, né, a Uhum. curiosidade e aí acabei e gosto muito de estudar, né? Sempre, apesar de fazer todas as coisas que dá para fazer, né? Isso que você também passa para todo mundo, dá para fazer tudo. Dá para se divertir, dá para fazer esporte, e dá para ler, e dá para querer ser uma pessoa que tenha um conteúdo. Então isso realmente ajudou, né? Então é isso. Certo. Aí você estava falando que na medicina esportiva você gostou muito da parte de nutrição esportiva. Exato, mas eu já gostava de ler sobre alimentos na época do colégio, quando tinha lá vitamina C, vitamina B6, eu queria saber, poxa, qual é o alimento que tem isso? Então, desde pequeno que eu tinha a curiosidade em saber o que era que a gente estava colocando para dentro, né? Uhum. E como você sabe, no curso de medicina, infelizmente, eu acho que isso vai mudar. Infelizmente, a gente não aprende nada de alimentação e pior, não aprende nada integrativo, nada de prevenção. Aprende É só verdade. que a pessoa tem cálculo na vesícula, tem que tratar, tem que tirar a vesícula. Por que não aprende para que a pessoa não tenha isso? Então, isso é muito legal e no nosso papo aqui você vai ver como é que a ortopedia entra nessa parte que você gosta muito e que eu gosto muito, que a gente vai entrar em detalhes que como faz a diferença você ser um médico que não gosta de remédio e que sabe que se você fizer outras coisas funciona. Esse é um dos grandes problemas que a gente tem na medicina hoje, a meu ver, que é exatamente o fato de ser uma medicina de ação tardia, vamos dizer assim, né? A medicina ela não foca na prevenção, ela foca depois que o problema se estabeleceu. Porque a medicina, na minha visão, Paulo, ela trouxe em si a tradição da época em que as doenças crônico não transmissíveis não existiam. Né? Então, por exemplo, na época que as doenças crônicas não existiam, se você a gente pegar, por exemplo, final do século XIX, começo do século XX, praticamente não se tinha ataque do coração, não se tinha infarto, não se tinha nada disso. Né? E quais eram as doenças que mais matavam? Era tuberculose, era pneumonia, né? Era cólera, né? Eram doenças infecto-contagiosas, eram doenças causadas por bactérias e por vírus.
Então a medicina se especializou nisso. E eu só posso tratar uma pneumonia quando eu estou com pneumonia. Não dá para eu tratar a pneumonia se eu não tiver pneumonia, não é verdade? É, Então ela se especializou em a doença apareceu, então eu vou tratar. Só que a gente mudou de figura, né? A gente está hoje com uma situação diferente. Hoje nós temos doenças que são preveníveis. Porque eu posso prevenir pneumonia, tá certo? Eu posso não entrar em contato com a pessoa, não beber da mesma água, etc e tal. Mas hoje eu tenho doenças, como por exemplo diabetes, que são doenças que são preveníveis através de uma orientação alimentar. No entanto, a medicina continua atuando como se fosse uma doença que aparece de uma vez. E não é, é. né? É como você falou, tem uma ação tardia. E às vezes essa ação que é tardia nem é resolutível. Sim, sim, sim. Então, É só o foco só no controle, né? só no controle. Eu tenho vários exemplos disso que a gente aos pouquinhos aqui vai falando, inclusive também na minha área, né? Uhum. Por exemplo, para ilustrar, eu atendo uma pessoa que tem dor da cabeça até o pé. E aí você examina e vê que as dores que ela sente é porque ela tem sarcopenia, excesso de peso, ela tem dislipidemias, ela tem desregulação da glicose, essa coisa toda, e fica tomando remédios para dor, anti-inflamatórios e analgésicos, que, diga-se de passagem, é a maior causa de transplante renal, é o uso que o pessoal que esteja aí na live aprenda. A maior causa de transplante renal é o uso inadequado de analgésicos e anti-inflamatórios. Então, fica tomando anti-inflamatório e analgésico. Quanto que isso se resolveria se ela mudasse o estilo de vida? Se ela não fosse sarcopênica, não fosse obesa, tivesse não tivesse uma alta resistência à insulina, né? Sim. Osteopenia. Olha que exemplo aqui, que esse você vai gostar. O paciente chega e pede para a gente passar cálcio para ele. Aí, para o médico é muito fácil, né? Você vai lá e bota Se cálcio. botou a prescrição, acabou-se, né? Aí eu chego e digo, vem cá, primeiro deixa eu ver teus exames para a gente coisar. Aí, quando você chega lá, a pessoa está com a vitamina D lá embaixo, de 13, de 14, de 18. O que é que vai adiantar a gente passar o cálcio para ela? Vai adiantar, vai. Esse cálcio não vai ser absorvido, vai se acumular em algum lugar, não vai? Se acumula onde? Nas carótidas, nos rins, em partes moles, nos tecidos. Aí, vamos entrar na ortopedia. A pessoa está com sobrepeso, a pessoa está sarcopênica, a pessoa está com polialgia, e aí começa a ter o quê? Depósito de cálcio nos tendões, a chance de ruptura do tendão vai ser bem maior do que não. Maior. Então, adianta o remedinho tal, fulano de tal, o remedinho tal? Não. Essa é a medicina que não é a medicina inteligente, que não é a medicina integrativa. Então, por isso que é bom. Eu atendo gente que chega, doutor, eu já tomei esse remédio, esse. Eu digo, vai tomar um caminhão e não vai servir de nada, enquanto não mudar o estilo de vida. Porque não resolveu. Ah, daqui Porque a... não resolve a causa, né? Exato. Não é? Porque ao contrário a gente está fazendo essa comparação aqui, ao contrário da pneumonia, a pneumonia tem uma causa. E a causa é a bactéria que está lá no pulmão, ou o vírus que está lá no pulmão. Então, você tomando o antibiótico, a bactéria que está no pulmão morre e a causa desaparece. Só que se você tem diabetes, por exemplo, e você toma metformina, você está controlando o sintoma, você está controlando o marcador, que é a glicose, mas você não está atuando na causa. Exato. É a mesma coisa, Altran, da esteatose hepática. Você pega o paciente com esteatose hepática, ele acha que é a gordura que está causando aquilo. A gente sabe que não é, que é o excesso de carboidratos. E aí, quando ele entra, eu não gosto da palavra dieta, eu gosto de estilo de vida, porque a dieta está incluída no estilo de vida. Sim. Quando ele muda o estilo de vida, com 3 meses você faz o mesmo exame, já teve quase que uma remissão completa da esteatose hepática sem nenhum medicamento. Exato. Isso é que é Exatamente. medicina, isso é que é medicina, entendeu? Exato, exato. A medicina é isso aí, né? E assim, cara, o que eu vejo muito, sabe, já que a gente está falando especificamente sobre medicina,
o que eu vejo muito é que a medicina se transformou numa questão muito mercantilista, né? Os profissionais procurando a medicina não porque querem ser médicos, mas porque querem ganhar muito dinheiro, É. né? E além disso, Altran, não é só isso. É que o envoltório disso tudo faz com que você vá para isso. Por quê? A, a Big Pharma quer a gente doente. Então, um cara feito você, feito eu, feito Felipe, eu não tomo remédio nenhum. Você, eu tenho certeza que não. Então, Uhum. para ele para eles, nós somos um fracasso. Então, eles querem as pessoas doentes, né? Por isso que você fala sempre que eu acompanho isso. Hoje mesmo você estava na live com o Felipe. A ideia é essa, não muda não, não muda, né? Então assim, a gente tem que fazer a nossa parte. A nossa parte a gente faz. A gente não vai mudar a cabeça de ninguém e nem queira, porque senão você perde energia com isso. A gente tem que fazer a nossa parte. Exato. Gosto muito de estudar energia quântica e filosofia, como você sabe, a gente tem que fazer a nossa parte. E é muito legal quando o paciente chega para a gente, como chega para você e chega para Felipe, e diz assim: você mudou minha vida. Né? É Sem muito legal. dúvida. E Sem dúvida. frequentemente, quem faz nesse formato acaba ouvindo isso. Né? Sem E dúvida. a coisa importante é você dar o exemplo. Então, eu tenho muito isso. Né? Eu acredito em quem estuda, em quem não tem viés político, financeiro nem nada, quem quer o bem das pessoas e quem faz. Aí eu acho que fecha o combo. Sem dúvida. E assim, é claro que a gente está falando aqui, a gente está falando sobre medicina, mas a gente sabe que a medicina tem um papel muito importante. Por exemplo, não tem nada mais importante do que você ter um hospital perto de você se você tiver um infarto, né? A gente sabe que em situações agudas a medicina é incrível. Se você precisa fazer um exame, você tem exames cada vez mais incríveis hoje que são feitos. Então, a gente não está criticando a medicina por completo. A gente está criticando uma atitude específica, que é uma atitude que é muito influenciada pela indústria dos medicamentos, né? Que é muito influenciada pela Big Pharma, que é a parte medicamentosa para controle de sintomas sem a gente ter a sem a gente ter controle de sintomas, sem a gente ter a resolução do problema. Alô? Alô, acho que está cortando. Não sei se é aqui ou é o seu. Não sei se está. Não sei. Alô? Eu Voltou? tô vendo você escutando bem, Paulo. Ah, tá. Porque eu acho que deu um corte aí. Em relação a isso, Altran, é mais em relação às doenças crônico-degenerativas, né? Essas sim, a gente tem um Sim, papel, sim. né? Essa seria esse papel, né? Uhum. Por exemplo, na minha área, a sarcopenia é uma coisa muito comum. E a gente pode evitar isso com atividade física, com exposição adequada ao sol, com exercícios aeróbicos e resistidos, que é tão importante, né? Com sono. Então, se você faz isso, você vai ter uma qualidade de vida melhor. Claro. Porque o idoso, Altran, ele tem fratura, às vezes não é porque ele cai. O osso quebra e aí ele cai. Entendeu? Entendi. Entendi. A queda é uma consequência da A fratura. queda é uma consequência. Não, ele escorregou. Não, às vezes ele quebrou e caiu. Né? Então é muito comum. E também as crianças hoje em dia, né? Eu atendo crianças de 8, 10 anos, que a mãe diz, olha, ele foi pegar o celular e bateu o pé, uma pancadinha besta, doutor, na mesa, e o dedo ficou roxo, e quando eu fui tirar um raio-x, uma fratura. E aí você diz, poxa, isso há 30, 40 anos atrás, isso não acontecia. Acontece porque a maioria das crianças tem uma alimentação high carb, por aí vai, e também elas ficam o tempo todo em celular e não se expõem a sol. Então, tem uma refação óssea natural, né? Então, é aí onde a gente tem que intervir. É aí onde a gente tem que tentar. E não dizer, não, a criança tem que tomar cálcio. Como é que tem que cálcio? Poxa, o cálcio, se a vitamina D estiver baixa, não adianta. Acha que o cálcio do leite para a gente não é tão bem absorvido. Então você tem que organizar todo o contexto para que a coisa saia bem feita, né?
Exato, exatamente. Me fala um pouquinho como é que a low carb entrou na tua vida, Paulo? A dieta cetogênica, como é que você começou isso E, aí? eu comecei a ler essas coisas, né? E aí é muito bom quando a gente faz isso, né? A gente estuda e a gente faz pra gente, né? A gente serve de cobaia. Aí é fantástico. Claro que fazendo coisa que a gente sabe que não vai fazer mal. Então, assim, eu comecei, por exemplo, eu gosto do o café e comecei a tirar o açúcar do café. Adoçante, para mim, é veneno. Eu digo para os meus pacientes: olha, tem algumas coisas que são venenos. Adoçante, margarina, óleo vegetal, essas coisas, para mim, são venenos. Né? E aí o que acontece? Eu comecei a tirar o açúcar e comecei a diminuir os carboidratos e comecei a aumentar a ingestão de proteínas e de gorduras boas. Né? Uhum. Sem fazer dieta, sem fazer nada. Eu nunca fui gordo, né? Eu tenho 1,75 m, tenho 69 quilos. Né? Você foi magro, O né? esporte me ajuda, a musculação, isso tudo realmente me ajuda a manutenção realmente do corpo. Eu vou te falar os meus exames depois, é absolutamente fantástico. Mas aí o que acontece? Respondendo a sua pergunta. Eu comecei a sentir, né, que quando eu tirei o açúcar, e isso não foi uma coisa da noite para o dia, tanto é que eu oriento isso, que tem algumas pessoas que, Paulo, eu quero fazer igual a você. Eu disse, olha, se fizer igual, vai passar mal. Não adianta querer fazer o exercício só com o café que eu tomo, com óleo de coco e com canela, e pedalar 100 quilômetros. Não vai fazer isso que... Você já está adaptado, né? Exatamente. Você precisa de ter toda aquela oxidação das gorduras para servir lá como os corpos cetônicos, né? Que é fantástico para a gente, para o coração, isso tudo. Então, o que é que acontece? Eu comecei a ver que a minha recuperação, né? Que eu fiz ultramaratona, faço maratona, no triatlo. Então, a minha recuperação, ela estava bem mais rápida do que quando eu era high carb. Tá ouvindo não Entendi. aí? Estou É escutando, porque sim. aqui parou um pouquinho, eu pensei que eu vi. Se não estiver me ouvindo, avisa para mim. Então, o que é que acontece? Eu comecei a ver. Então, quando eu saí da high carb, que entrei na low carb e que já tem uma tendência cetogênica, eu comecei a observar que o meu rendimento começava a melhorar, principalmente no quesito de recovery, de recuperação. Entendeu? É. Quando eu era high carb, eu pedalava 100 quilômetros. No outro dia, se eu fosse correr, eu não aguentava. As pernas estavam cansadas, estavam pesadas. E hoje eu faço isso com uma certa facilidade. Eu atribuo isso, aí alguém pode dizer, não, mas você atribui porque você agora está mais preparado, você faz. Isso tudo realmente acontece, mas eu também É. era preparado quando eu era high carb. Então, isso aqui me deixa muito satisfeito. É que, para mim, não é nenhum fardo, porque eu sinto prazer. Por exemplo, eu acho que você ouve direto, você não tem o prazer de comer uma torta alemã. Claro, é gostoso, não estou dizendo que não é gostoso. Mas eu tenho o prazer de comer uma picanha com um pouquinho de gordura, um coração de galinha, entendeu? Então isso também me dá prazer. Um copo de cerveja que não faz mal a ninguém se for um ou dois. Então essas coisas realmente entraram na minha vida. E como o esporte também faz parte da minha vida, e eu vi que isso realmente funciona, tanto da parte científica quanto da parte prática, eu estou super adepto e eu acho que eu não vou parar, não. Entendi, entendi. E você teve algum efeito colateral dessa entrada na cetogênica? Teu colesterol subiu? Conta aí. Não, o colesterol, o total, ele sempre sobe um pouco, né? Mas eu não estou preocupado com ele, porque primeiro que o meu HDL é muito bom, é um HDL Certo. alto, e o meu LDL também é muito bom e não é oxidado, exatamente porque eu tenho esse estilo de vida, né? Só para tu ter noção, Henrique, minha insulina é 2. Insulina 2, né? O meu HDL é 85, meu triglicerídeo 56, né? Minha vitamina D é 72. Eu não tomo 1 micrograma de nenhum remédio e nenhum suplemento. Entendeu? Entendi, entendi. Muito bom, muito bom. Quanto é que é teu colesterol total? 240 a última vez que eu É, fiz. tá bom demais. Né? Então, tá tranquilo. O Não teve. LDL 108 e o HDL
é 85. Perfeito, perfeito, Se você perfeito. fizer o índice Você tem que idade, Paulo? 54. Tá 54. bem demais, rapaz. 54 anos, se eu chegar em 54 anos igual você, eu tô muito bem. Tu é Eu, fisicamente, realmente, eu me sinto muito bem, graças a Deus. Melhor do que quando eu estava na época da faculdade, né? Então, então são essas coisas que eu digo, cara, você não precisa de remédio, não precisa de suplemento, cara. Eu fiz a Conrede, são 89 quilômetros, não tomei nenhum suplemento pré. Claro, você toma aquilo que você toma durante a corrida, né? Mas Uhum. então, você não precisa. E outra coisa, Altran, eu acredito, a gente que estuda isso, eu acredito que todo remédio que é tomado, toda droga que é tomada a longo prazo vai atuar em algum órgão ali na gente, ou nos rins, ou no fígado, de alguma forma. Eu sou fã de Hipócrates, desde que os bons alimentos sejam os nossos próprios remédios, né? E principalmente a gente, você que ajuda muito a gente também a aprender isso e ver que realmente funciona. Se você não atrapalha o seu corpo, se você não atrapalha o seu corpo, ele vai bem. Entendeu? Se você não atrapalha, deixa ele funcionar. Aprende como é que ele tem que funcionar. Com sono, com alimentação, com alegria, com pessoas de boa energia. Deixa ele funcionar que ele vai bem, cara. Claro, claro. Eu acho que esse é o que falta hoje em dia, né? A gente deixar o corpo fazer as coisas, né? A gente quer, porque a gente também, sabe, Paulo, a gente pegando aí um pouco da questão da filosofia também, a gente vive numa sociedade que é uma sociedade muito hedônica, né? Uma sociedade que só pensa no prazer, né? E ao mesmo tempo não só pensa no prazer, mas pensa também só nas coisas fáceis, nas coisas que não exigem esforço nenhum. Como é? Imediatistas, as coisas. Imediatista, exatamente. É a geração micro-ondas, né? A geração que quer tudo rápido e sem esforço nenhum. E a gente sabe que a vida não é assim, né? A vida ela exige esforço, ela exige concentração, ela exige que você ultrapasse obstáculos, né? Só que a gente erra muito quando a gente tenta educar os nossos filhos, tirando deles os obstáculos pelos quais eles têm que passar. E quando a gente faz isso, lá na frente, a vida vai impor obstáculos que nós não vamos poder fazer nada. E aí eles não estão preparados para isso. Então, quando você pensa nessa questão do medicamento, são aquelas pessoas que querem resolver problemas com pílulas mágicas, né? Então, eu quero uma pílula mágica que eu possa comer de tudo, que eu tenha prazer o tempo todo, né? E que eu não precise me preocupar. E aí entra essa história dos medicamentos e a indústria farmacêutica adora isso. Exatamente. Eu costumo dizer que essa geração, as pessoas inteligentes, ela pegam as coisas boas que tem dessa geração e também pega as coisas boas que tem na geração passada. Se ela fizer esse mix, vai ser muito bom. Porque tem muita Sim, coisa boa. Tem a tecnologia, por exemplo. Se claro. não, a gente não estava aqui. Mas, cara, você tem que ver o ser também, o você, né? O que a gente vê de doenças mentais hoje em dia, mas não é doença mental de dizer que é doido, é de distúrbio, exatamente por conta desse imediatismo, essa coisa toda. Às vezes não tem válvulas de escape. Então, adoece invariavelmente, não é? Verdade, verdade. E isso é realmente um grande problema, né? Porque a gente tem hoje uma superexposição a diversos tipos de estímulos, né? Energia eletromagnética, alimentação, iluminação, mídia, As imagem. Quando a gente junta toxinas, tudo isso, a gente as acaba toxinas. tendo toxinas, sim, toxinas, por que não? Microplásticos e tudo mais. Né? A gente está ingerindo muito dessas coisas e a gente não sabe qual é o efeito disso a médio e longo prazo. Né? A gente imagina que não faça bem, mas quando a gente vê autismo, Alzheimer, depressão aumentando cada vez mais, tem uma base orgânica que nós não estamos conseguindo perceber. Né? Então isso é realmente um fator complicador. É por isso que eu falei anteriormente que eu sou contra remédio. Claro, tem alguns remédios que você tem que tomar.
Mas eu sou contra o remédio porque isso lá na frente traz as consequências. E a maior causa de transplante renal, na minha área, é o uso indiscriminado de analgésicos e anti-inflamatórios. Então, a pessoa chega com dor no pé, com dor no joelho, com dor... E a gente sabe que se ela mudar o estilo de vida, ela não vai precisar estar tomando remédio. Então, isso é que é a medicina boa. Entendi. A minha namorada, ela é médica também. Uma das coisas que ela mais luta é contra ela é neurologista, né? E especializada em enxaquecas. E ela trabalha muito com essa questão do uso crônico de analgésico, né? Que é um problema. Porque é aquela história. Ah, eu tô com enxaqueca, toma analgésico, resolve. Ah, eu tô com enxaqueca, toma analgésico, resolve. Daqui a pouco você tá tomando. Aí você tem problemas renais e não resolve mais o problema da enxaqueca, né? Porque o uso crônico cronifica a dor. Exatamente. Né? Então E aí aumenta o limiar da atuação do remédio. Ou seja, você vai precisar aumentar cada vez mais a dose para ter aquele efeito. Né? Exato. É um Exato. desastre, né? E ao invés de você ir na causa da enxaqueca, que esse exemplo que você deu, que pode ser várias, inclusive alimentar, sono, um monte de coisa. Sim, Né? sim, sim. Tem Então, que combater as causas, não tem por onde correr muito, não. Essa medicina, essa nutrição, deve ser a nutrição do futuro, a medicina do futuro, né? Mas Sim. eu acho que a gente vai demorar um pouco para ter as pessoas assim como você, que realmente... Eu acho que a questão, sabe, Paulo, é porque a gente tem interesses econômicos e interesses políticos muito fortes de fora que acabam influenciando muito e fica difícil você cuidar dessas questões. Porque, por exemplo, vamos pensar só nessa questão que o Dr. João Vitor colocou essa semana agora no post dele sobre o patrocínio de médicos, né? O jantarzinho, o jantar que vira uma entrada no congresso, que vira uma viagem, que vira não sei o quê. Quer dizer, todo médico está sujeito a esse tipo de coisa. Né? E muitos médicos, tem aqueles que fazem, né, que recebem sabendo que estão recebendo e sabendo que isso não deveria ser feito, como tem aqueles que agem ingenuamente se achando, eu recebi uma passagem, então é porque a indústria farmacêutica preza muito pela minha pessoa, pelo meu profissionalismo, que nada, estou interessado só que você indique remédio. No dia que você parar de indicar remédio, eles param de pagar as coisas para você na hora. Né? Exato. Então tem muito disso. É por isso que tem uma frase, né? Até em latim, primo non nocere, primeiro não faça mal. Então, se você é um cara que tem uma essência, eu não quero que eu passe algo para você que eu sei que vai te fazer mal, independente de qualquer viés, né? Então, se você parte desse princípio, e aí você começa a fazer uma coisa realmente que é boa. Eu acho que todo mundo da área de saúde devia, por essência, ser uma pessoa boa. Só que isso não tem como você segregar, discriminar isso, não é? Então, mas fazendo assim a coisa funciona, né? É verdade, é verdade. Você falou que o clique da sua mudança alimentar foi na época da medicina esportiva. Antes mesmo não, eu quero me alimentar de uma forma que eu realmente como alimentos de verdade. Então, antes disso. Aí, quando eu fiz o curso de medicina esportiva, eu comecei a me aprofundar um pouco mais. Então, isso realmente ajudou muito, porque faz uma diferença muito grande. É impressionante. O seu sono melhora, tudo melhora em você quando você bota para... Nós somos química, né, Eltra? Nós somos química, pô. Então, se você pega o carro e bota uma gasolina batizada, ele não vai funcionar bem. Então, Verdade. como atleta também, isso me ajudou muito, porque eu comecei a ver que a coisa funcionava, né? E aí eu via muita gente que não fazia, não funcionava, não conseguia acompanhar, muita gente que tomava suplementos que eu via que eu não precisava tomar desde que eu comesse adequadamente, né? Então isso acabou ajudando muito. E aí é um caminho sem volta, né? Você começa Sim. a ver que a coisa... Você teve uma fase vegana, não? Não, não. Passou por essa fase, não, né? Não, não. Nunca vegano. Sorte sua.
eu saí da high carb para low carb e para cetogênica. Agora eu como. Hoje mesmo almocei carne, um brócolis, um pouquinho de cenoura, né? Frango. Hum, A minha dieta ela está tendendo a carnívora também. Às vezes eu almoço só churrasco feito você aí, entendeu? E olha, entendi. só me sinto bem, não tenho nenhuma queixa, nem queixa intestinal, nem nada. Até porque aí às vezes as pessoas dizem, pai, bom, eu como carne, eu fico empachado e tal. Cara, à medida que você come mais carne, você começa a otimizar a atuação das tuas enzimas ali. E aí você começa a digerir melhor. Claro que são outras coisas também, né? Então eu Claro, só tem muita gente que tem, por exemplo, uso crônico de prazol, né? De omeprazol, pantoprazol, essas coisas, que acaba com a digestão. Então, quer dizer, acabo essa pessoa tem que primeiro regular o sistema digestivo dela, porque o sistema está todo lesionado por conta do todo. uso de medicamento, né? O pH do nosso estômago varia de 1 a 1,5, é um pH ácido, né? Aí, às vezes, alguns perguntam, doutor, e limão faz mal? Eu digo, limão não faz mal a nada, só se você botar no olho, aí faz mal, né? Porque, olha, o pH do estômago varia de 1 a 1,5, o pH de um limão é 4,5, mas só que pH é logaritmo, não é de 1,5 para 4,5. De 4,5 para 3,5 é 1, de 3,5 para 2,5 é 10 e de 2,5 para 1,5 é 100. Como é que o negócio é 100 vezes mais ácido do que o outro? É uma gota no oceano, poxa. Agora, É. você tem as gastritas, as úlceras por outros motivos, né? Uhum. Cortisol, ansiedade, não tem válvula de escape, se alimenta mal, aí quando junta tudo, você tem isso. É Mas verdade. outra coisa que eu sempre faço é o limãozinho em jejum, né? É o café, pronto. O pré-treino que eu faço é um café com óleo de coco, que para mim é fantástico, né? Um triglicerídeo de cadeia média que já vai direto na mitocôndria, dá energia pra gente. Então e bota um pouquinho de canela, que eu gosto da canela. Então esse é o meu pré-treino, tanto quando eu vou nadar, quanto eu vou pedalar, quanto eu vou correr. E aí, ó, Como o organismo é fica a rotina de top. treino hoje, Paulo? Oi? Como é que é a tua rotina de treino hoje? É o seguinte, vê só, a segunda-feira eu faço a musculação um pouco mais pesada. E na terça também. Aí na quarta eu pedalo e corro. Aí na quinta eu nado. Aí na sexta é o off. Tem que ter um dia off, senão ele quebra. Aí no sábado eu corro longo, que varia de 21 a 25 quilômetros. E no domingo eu pedalo, entre 80 e 100 quilômetros. Depende muito da prova que eu vou, né? Entendi, entendi. Qual foi a prova mais invocada que tu já fizeste? Olha, eu fiz a rainha das ultras maratonas, que é a Conrads, na África do Sul, né? Que vai de uma cidade para outra, de Durban até Você Piet. fez subindo ou descendo? Porque ela tem uma ida e uma volta, né? Eu fiz subindo em 2011 e descendo em 2018. E pergunta, é difícil? Eu digo, é difícil do mesmo jeito. Por quê? Quando na descida você já está cansado, o músculo que mais freia na descida, mesmo sem você querer, são os quadríceps. O quadríceps é um freio. Quando você está descendo uma ladeira, quem freia é o seu quadríceps, a parte anterior da coxa. E aí, Certo. quando você já vai ali com 70, 80, 60, 65 quilômetros, essa corrida são 89 quilômetros, aí realmente você já está um pouco mais cansado. E interessante que quando eu fiz em 2011, eu era high carb. E quando eu fiz em 2018, eu já era low carb. Eu recuperei mais rápido em 2018. Aí entra mais. Legal. Então essa foi Legal. a mais dura, né? Mas eu já fiz vários meio Ironmans também. Eu fiz um meio Ironman em Fortaleza aí, em 2003, que Olha saía, só. a gente nadava no Lago do Banana, que tem aí Sim, água do em banana. Cumbuco, né? É É, Cumbuco. com. É. Pronto. Aí fazia 90 quilômetros lá e depois fazia 21. Eu fiz aí, em 2003. Foi o meu primeiro meio Ironman. Foi aí na Você sua já terra. fez o full já? Não, não. O full eu tô querendo fazer ou no final desse ano ou no início desse ano. O full eu ainda não fiz. É certo. Mas eu Cara, tô. A eu meta. admiro vocês que fazem esse tipo de esporte, porque eu não tenho muita aptidão para ele, não, sabe? Eu sempre gostei mais de esporte de pegar peso e tal. E eu gosto muito de remo. É uma coisa que eu faço sempre na academia.
Muito né? bom. Mas essa parte de corrida e tal nunca foi meu forte, não. Mas é fantástico. O triatlo, se você fizer um dia o triatlo, é fantástico porque é completo e a sensação de você estar deitado e depois você fica sentado e depois você fica em pé é fantástica quando você vai fazendo as transições. Para mim Interessante. olha lá, botaram aí, era a meia vida. É. Então, é legal. Eu Cara, gosto. vamos um pouquinho para ortopedia. Como é que é a tua abordagem na ortopedia? Porque tu é médico cirurgião, tu só pega pepino para resolver, né? Como é que é o trabalho de prevenção? Como é que você trabalha isso com o teu paciente? Não, eu já atendo gente, por exemplo, eu tenho uma consulta de qualidade de vida. Aí a qualidade de vida não é só ortopedia, ela já pega a parte mais, Uhum, né? Mas assim, a minha parte cirúrgica é só em relação à mão. Eu só opero mão. Eu só opero mão, entendeu? é bem específico, né? Só que hoje em dia eu já não opero mais tanta bronca. Hoje eu opero as cirurgias mais simples da cirurgia da mão. Até porque eu quero um tempinho também para a gente fazer as outras coisas, né, outra? Então, assim, hoje em Uhum. dia realmente eu pego mais bronca. Eu opero muito o túnel do carpo, a síndrome do túnel do carpo, por exemplo. É uma patologia que é comum na mão. Que é É mais que é comum. aquela lesão por esforço repetitivo, né? Não, não, essa não. É a compressão do nervo mediano no túnel do carpo. A mão tem Hum, nervos, tem o mediano que passa no meio, tem o radial e tem o nar que é o choquezinho do cotovelo, mas ele vai para a mão também. Então, é mais comum em mulheres, principalmente quando entram na época da pré-menopausa, por alteração hormonal, o nervo mediano ele aumenta de volume, só que ele está dentro de um túnel. Eu dou o exemplo que todo mundo entende: um filete de macarrão dentro de um canudo, certo? certo, O macarrão aumentou de volume, mas o canudo não, porque ele é inelástico. Então, o canudo fica apertando o macarrão. Então, é uma certo. neuropatia compressiva. E onde é que ela mais dá as doenças que mais acontecem, Altran? Diabetes, hipotireoidismo, entendeu? Então está muito relacionado. Só que o túnel do carpo, quando se instala, mesmo você tendo uma remissão do diabetes, ele está lá porque é uma coisa mecânica, conteúdo continente, entendeu? Entendi. Então Aí isso é o que quando tu opera, o que é que tu faz? Tu raspa o osso por dentro? Como é? não, não, não. Não tem nada a ver com osso. É um túnel osteofibroso e o nervo. Eu abro o canudo, entendeu? Eu Entendi. abro o canudo e aí o macarrão fica livre. Transpondo para a mão. Eu abro o túnel do carpo, que é um túnel osteofibroso, que estava apertando o nervo, e aí o nervo agora fica solto. Porque o nervo Entendi. ele é sensível à isquemia, né? Porque aí não chegam os nutrientes e não chega o oxigênio. Entendi. Aí é Entendi. muito legal. O paciente, quando você opera, no outro dia ele já está com a ponta dos dedos aliviada. Só que aí eu entro, né? Exatamente. Eu disse, olha, não adianta nada você fazer isso e ter o diabetes, porque o diabetes, todo diabético tem neuropatia diabética, que você tem a injúria do nervo. E pega também a parte de perna, né? Isso tudo. E o diabético também, na minha área, é muito comum pegar essa parte do pé, né? Porque como o diabético tem a lesão da microcirculação, quando você tem a lesão, o trauma, que tem o ferimento, o sangue não chega lá, aquele dedo necrosa e aí você tem que amputar. Por isso que é muito comum em diabéticos a amputação de dedos, principalmente do pé. Entendi. Entendi. Paulo, me fala, esse é o tipo de cirurgia que você mais faz? É túnel do carpo? O túnel do carpo, o dedo engatilho. O dedo engatilho é o dedo que trava. Não sei se você já viu alguém que o dedo trava, né? E fica preso. Aí ele fica preso aqui na polia. É uma que eu faço também. Alguns cistos no punho, que são cistos sinoviais. E também algumas fraturas, né? Que eu trabalho num hospital que é público também e tem os residentes lá. Às vezes eu entro em algumas fraturas da mão com eles. É. E me fala um pouquinho sobre prevenção de lesão. Porque assim, você faz um esporte que é um esporte que é bem extenuante, né? Assim, Isso. você faz, além da questão da alimentação, eu tenho certeza que você também deve privilegiar muito o sono. O que você faz para prevenir lesões? Vamos lá.
na parte do triatlo ou da corrida, o ortopedista ajuda muito quando ele olha para você e ele vê algum desequilíbrio muscular. Porque quando você tem algum desequilíbrio muscular, por exemplo, um desequilíbrio do quadril, quando você está correndo, isso vai refletir em alguma parte de sua perna, ou no pé, ou na panturrilha. Então, a primeira coisa é você detectar desequilíbrios, né? E aí, você trata isso com musculação bem feita. A musculação não precisa peso de mais, não precisa o peso de menos. Então, você vai... Então, a prevenção, ela se faz com fortalecimento muscular, o exercício resistido. A prevenção das lesões, ela se faz com saber como é que você vai crescer com o treinamento. Você não pode pular de A para D. Tem que ser uma coisa progressiva. Só um instantinho, Paulo. Então, só um instantinho que me ocorreu uma coisa importante. Então, a musculação, né, o exercício resistido, ele é base para prevenir lesão. Sem dúvida. Um exemplo, você pega uma pessoa que tem uma fraqueza muscular. Se ela começa a fazer um determinado exercício e ela tem uma fraqueza em determinado grupo muscular, a chance de lesão lá vai ser muito maior, né? De você esgaçar as fibras musculares, por exemplo. De você ter ruptura ou parcial ou total. Então, a musculação, ela se faz como uma base, né? E a partir dessa base, você vai também, simultaneamente, melhorando a parte aeróbica e tal. Agora, tudo num crescente, né? Então, é o exercício resistido, é o day off, é importante. A gente tem uma máxima que diz, repouso é treino. Entendeu? Então, o day off é treino. Eu estou repousando, eu estou treinando ali, porque eu estou preparando, eu estou reparando todas as micro lesões de fibras, das fibras ali e Tem que as gente que fica tornam tão mais empolgado fortes. que não quer nem ter day off, né? Exatamente. Mas aí o cara mais experiente, ele diz, olha, se eu não fizer isso, eu não rendo. Um exemplo, o day off é na sexta-feira. Se eu não repousar na sexta, eu não rendo bem na corrida do sábado e no pedal do domingo. Essa aqui é a grande sacada. E aí entra o sono, e aí entra a tua vitamina D. Existe uma máxima também para músculos, né? Músculo, use ou perca-o. Então, é por isso que você tem a fraqueza muscular. E tem pessoas que não gostam de musculação, né? Então, eu costumo dizer, olha, se você não gosta de musculação, tente fazer outra coisa que pelo menos seja similar. Um pilates, alguma coisa localizada. Mas se você não dá um estímulo de exercício resistido ao seu músculo, invariavelmente ele vai entrar em sarcopenia. É uma questão de tempo. Por isso que tem a frase, use-o ou perca-o, né? E aí entra o sono, entra a alimentação, tudo isso exatamente no combo faz com que você tenha a prevenção de lesões. Entendi. E me conta essa história dessa paixão por Opala. Cara, essa do Opala, engraçado, eu mandei usar para você hoje. A do Opala é o seguinte, vem cá, né, que é um colégio aqui, e eu tinha mais ou menos uns 12 anos, eu jogava basquete, e eu era do time do colégio infantil, né? E quando acabava o treino, eu tinha que sair com a bolsa pesada e ainda tinha que andar mais ou menos 3 quilômetros até a minha casa, onde eu morava. E aí eu tinha um amigo que jogava basquete comigo e ele era filho de usineiro, né? E eu fui a família sempre foi humilde, né? E aí quando a gente saía da quadra, que ia até o estacionamento do carro, esse cara entrava num Opala, tipo assim, era 82 essa época. Ele entrava no Opala e eu achava lindo o Opala. Só que ele ia para outro lugar e eu ia me embora a pé, andava uns 3 quilômetros quase. E aí, quando eu atravessava uma ponte aqui, que é chamada Ponte Velha, não sei se você conhece aqui no Recife, é a ponte 6 de março, quando eu estava na ponte, eu dizia, meu Deus, quando é que eu vou ter uma Opala um dia, né? E aí ficou aquela coisa, né? E eu nunca tive inveja, eu só queria ter. Até porque a inveja, segundo a física quântica, é a pior energia que tem, né? Quer dizer, a energia mais baixa, que não tem energia boa nem ruim, tem energia alta ou baixa. Então, então eu não tinha isso, eu queria só ter.
E aí eu acabei o colégio, entrei na faculdade, eu me formei. E eu tive carros bem melhores do que o Opala, até feito o que eu tenho. Mas assim, ficou aquela coisa. E aí eu operei um cara faz uns 5 anos. 5 a 6 anos. Eu operei um cara e o cara ficou amigo meu e o cara era opaleiro. E aí ele começou a me mostrar foto e reacendeu a vontade de ter uma Opala. E aí ele me colocou no grupo de opaleiros de Recife e de opaleiros também da Paraíba. E aí eu fui a alguns encontros e tal, e tal. Mas realmente eu ainda não tenho, porque quando eu tiver, eu quero ter um muito bom. Eu não quero ficar em oficina com carro, eu quero um carro muito bom e que aos pouquinhos a gente vai e encontra e para andar com ele só aos domingos. É uma paixão que eu tenho. E eu soube que você também gosta. E eu É, quero, eu gosto, é aquilo que eu te falei, eu gosto de carro, né? Agora, o Diplomata, aquele Diplomata 4.1 SE, que é da minha época de adolescente, eu sempre achava aquele carro muito bonito, muito é, bonito. é, Porque era um carro que ao mesmo tempo era potente, né? Um carro isso, vistoso, né? Era um carro chique na é, época. E o carro que tem tração traseira. Eu não sei se o Diplomata SE tem tração traseira, mas os Opalas mais antigos a tração era traseira, né? é traseira também, é É traseira. traseira? E o motor 4.1 é porque são 4.100 cilindradas, que é exatamente Isso. os 6 cilindros. E eu quero, Seis- o que eu quero é manual, eu quero passar marcha. Para andar no automático do meu, eu quero passar marcha, entendeu? Já, Então, já assim, tem automático daquela época, já? tem, mas o câmbio automático deles é muito ruim, porque é um câmbio muito atrasado e você sentia Uhum, o tranco na mudança, sabe? sim. E, Aí, e é e assim, quem gosta de dirigir, gosta do carro manual, do carro manual. O carro manual você né? sente ele mais na mão, né? E tal. Não é? Então, Mas gostei de um carro, e um carro com essa potência, né? 4.100 cilindradas, é um carro que tem uma potência é considerável. considerável. Dá para segurar bem. E na época, então, era fantástico. Nossa, era, Não, era o carro mais potente que tinha na época nossa e aqui. quem tinha Opala era quem tinha muito dinheiro, né? Quem tinha Opala Sim, sim, tinha dinheiro sim. na época. Era quem tinha muito dinheiro, exatamente. Era quem Então, tinha muito dinheiro. Depois virou. Eu lembro que o carro, que o Opala teve essa época, aí depois do Opala veio virou o o, Mon, Ômega, né? O o Monza, Ômega, né? é, O Monza e o, o Ômega maior, né? é, O Monza, o Ômega virou, era o carro do presidente também. O presidente da República andava de Ômega, né? mas E que esse era, que sonho era tá, um dos carros caros, né? cara. O sonho tá aí e quando eu tiver um, você vem aqui em Recife pra gente dar uma volta Ah, a e, gente vai, a gente vai se e encontrar em Recife para tomar um café, com toda certeza. vamos. E de Opala para uma churrascaria aqui em Recife. Pronto, perfeito. Bom demais. Cara, me fala um pouquinho sobre essa tua paixão por filosofia. De onde é que veio? Olha, a gente vai lendo as coisas e vai vendo que quando você começa a ler sobre filosofia, e aí você diz, meu Deus, como isso se enquadra no seu dia a dia? O dia a dia da gente, Henrique, é filosófico. Ou você tem uma filosofia ou você está aqui para sofrer, entendeu? É verdade. Não é? Então eu comecei a ler e comecei a gostar. E eu tenho realmente uma afinidade pela filosofia estoica, né? Sim. Sêneca, Epiteto, o Marco Aurélio, né? Acho que é fantástico. Esses caras eram gênios, né? Você vê que quem usa a filosofia hoje em dia sofre menos no dia a dia. Como é que É você... verdade. Vamos dar o nosso exemplo. A gente vai se agredir porque alguém não quer seguir essa filosofia que a gente tem convicção que é boa? Se a gente se agredir, a gente é que está sendo bobo, cara. A gente é que está sendo bobo. A gente tem que mostrar lá, ó, é isso aqui, eu acho que é isso. Mesmo ninguém sendo dono da verdade. Mas, ó, por embasamento A, B ou C, eu acho que é por aqui. Então, isso é a filosofia. Se você não quer, não tem problema. Então, a filosofia estoica, ela é muito fantástica porque ela diz, só vá até onde você tem o controle. Cara, se tu joga isso pra tua vida, Tá tu resolvido. aí você diz, pô, era para eu ter aprendido isso mais cedo. Aí você diz, não, tudo tem um tempo, porque se você aprende isso mais cedo, você conquista o mundo, caramba. Entendeu? E aí você não entra mais em discussão.
E aí todo mundo começa a admirar mesmo, porque vê, poxa, como é que você faz? Eu não agiria dessa forma, eu não agiria. Digo, cara, não haja para que você tenha agressão. Se você seguir isso, acabou. E outra coisa, quando a gente diz isso, não é porque a gente vai ser passivo e fantoche. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Então, foi isso que realmente me fez ter um apreço. E olha que eu estou começando, eu estou na filosofia, entendeu? Mas o dia a dia ajuda demais, Henrique. O cara dá um tranco em você, Sim. você diz, tá bom, vai embora, vai com Deus. Eu soube essa semana passada que tem aquela nova Acrópole aqui em Fortaleza. Aí eu tô esperando eles abrirem uma nova turma para poder me matricular. Muito Adoro demais os conceitos filosóficos isso. e escuto bastante podcast com esses conceitos filosóficos, então para mim é muito legal. E eu acho que faz parte, né? Porque é, quando você não reflete sobre a vida, quando você não pensa sobre a vida que você tem, sobre os ensinamentos que você recebe, né, sobre as coisas boas e ruins que acontecem com você, e você extrair dessa vida a essência, né, do que é que tá acontecendo, nossa, você passa pela vida em brancas nuvens, né? E, puxa, isso aí é tão triste ver uma pessoa que passa pela vida e não viveu, né? Como diz o Mel Gibson naquele filme Coração Valente, né? Todos os homens morrem, mas poucos vivem, né? Exato. Então, E não faz. metaforicamente, Henrique, é como uma viagem de trem. Se você fica muito preocupado qual é a estação que o trem vai parar, você não vê, você não aprecia a, pa, a paisagem, É, você não vive. exato. Essa é muito legal. Eu, infelizmente, quer dizer, infelizmente não, porque tudo tem um tempo, né? Mas se eu soubesse que era tão bom, eu Tinha tinha estudado, começado antes. tinha começado antes. Se É, alguém mas tudo tem tá, seu tempo. o que era que você faria? Não, eu tinha estudado mais a filosofia antes. E olha que eu achava um saco filosofia, mas a gente com 15, 20 anos, você não tem essa noção, né? É verdade. Eu, É eu verdade. recomendo, e é muito bom também para você, porque ajuda muito a gente na vida. Sim, sim, sim. Eu acho que dá uma perspectiva diferente para a nossa vida quando você estuda filosofia, quando você se aprofunda em obras literárias, né, em obras filosóficas, né? Eu sempre gostei muito. Se você olhar, tiver um dia eu vier aqui em Fortaleza, vou ter a oportunidade de receber você aqui no meu consultório e você vê aqui um pouco da minha biblioteca. Eu tenho vários livros de filosofia que eu sempre gostei de estudar, né? Mas assim, quando você ler por conta própria é uma coisa, mas quando você lê e tem uma pessoa que já estudou e que já aprofundou aquilo ali, que você tem a oportunidade de trocar umas ideias, aí a coisa fica bem diferente, né? Porque aí Bem, você tem uma visão, né? Amplia um pouco a visão e você percebe o quão pouco você sabe, né? é, Que é muito interessante, porque a gente tem um universo muito pequeno daquilo que a gente sabe, né? E ao isso, redor desse universo tem aquilo que a gente não sabe, na melhor, é que a gente sabe que não sabe. Mas a quantidade de coisa que você nem sabe que não sabe é muito maior. Então é aquela eu, história do Sócrates, né? Tudo que sei é que nada sei. e outra coisa, Henrique, as pessoas que têm sede de saber, feito você tem, por exemplo, as pessoas elas são insaciáveis em leitura, em querer aprender. Eu gosto muito de estar numa mesa com pessoas inteligentes, porque eu acabo aprendendo também, né? Então eu gosto, é uma coisa que realmente faz a gente realmente mudar um pouquinho de patamar, sabe? E sem querer ser melhor do que ninguém. Na realidade, isso é para que você cresça, que você se sinta uma pessoa útil, né? E outra coisa importante, Henrique, é a gratidão, né? A gratidão é muito importante, né? Você atrai o que agradece, né? É Tudo fundamental. que Fundamental. agradece, você atrai. E tudo que você reclama também. Até porque reclamar, duas vezes, repetir, clamar, pedir. Só que você reclama em quê? Em abundância ou em escassez? Você reclama em Normalmente isso é feio. entendeu? Então, são essas filosofias que ajudam realmente a gente a ser melhor para os outros também.
Muito bom, muito bom. Cara, eu não vou mais ocupar teu tempo, a gente já está com 1 hora de live. Queria que você deixasse uma mensagem para o pessoal e como eu sempre faço todo final das minhas lives, eu sou nerd, né? Adoro livro, né? Você está vendo aí que eu tenho livro em todo canto aqui. Então, eu queria que você indicasse um livro que marcou a sua vida, marcou a sua carreira. Não precisa ser de ortopedia, pode ser um livro que você achar mais interessante. Não, o livro eu até te falei, é A Exaustão no Topo da Montanha. É muito legal esse livro. Eu não tô com ele aqui, mas eu posso passar para você depois o A autor. exaustão no topo da montanha. Deixa eu É, pesquisar o autor aqui para deixar para o pronto, olha pessoal. aqui o autor. É A Exaustão no Topo da Montanha. Veja aí o autor. Se você disser o nome, eu digo qual é. Exaustão no topo da montanha. Alexandre Coimbra Amaral. Este mesmo, esse mesmo. Olha, esse livro é fantástico, Henrique. Por quê? Porque ele começa a exaustão se apresentando a você. Só que Interessante. não é exaustão de exercício, entendeu? É exaustão daquilo que você mergulhou em uma coisa que você queria muito, por exemplo, um trabalho, uma profissão, e que você foi se perdendo ao longo do trajeto, ao longo da viagem, e aí a exaustão está lá em cima, olhando para você e dizendo, cara, eu não quero ser tua amiga, não, mas você insiste em que eu seja sua amiga. Então é Hum, fantástico. Eu quero que você me dê um feedback quando você ler, que eu sei que você vai lê-lo e é legal. Então, A Exaustão no Topo da Montanha é um livro fantástico. Show de bola, show de bola. Meu amigo Paulo, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pelo conhecimento que você compartilhou. Adorei bater papo com você. Quando tiver em Recife, com certeza nós vamos dar uma volta nas churrascarias que tem por aí. Ó, eu que agradeço. Eu vou te confessar que era um desejo que eu tinha realmente de fazer essa live com você. Eu queria dizer publicamente aqui que eu perguntei para você no ano passado, eu disse, cara, qual é o teu? Tu é nutricionista há quantos anos? E tu disseste, não, eu sou estudante. Cara, eu fiquei, não acredito, não. Esse cara é estudante, não é possível. E aí, assim, eu fico feliz, sempre que eu posso, eu te acompanho. E a gente que lê um pouco também, a gente vê a profundidade que você entra nas coisas, a seriedade e a profundeza com evidência científica. E eu quero te pedir uma coisa, você continue assim, dessa forma, que você vai ajudar muita gente, usando a filosofia ao seu favor, tá? Legal. Então, venha a Muito Recife. obrigado. Muito obrigado. Quando vier a Recife, você será um convidado nosso aqui. Um Tá, abraço. tá fechado, meu amigo. Um forte abraço, hein? Um abraço. Até mais. Tchau, Boa tchau. noite a todos.